Glória a Deus, vamos abrir em Salmo 103, no versículo 1. Não foi por acaso que Jesus disse para nós juntarmos tesouros no céu. Não foi por acaso que ele disse isso, porque Jesus, ou antes Davi, o rei Davi, que conhecia bem o coração de Deus, ele falou sobre isso. Ele falou que a dependência dele era de Deus e não das outras coisas. A confiança dele era em Deus e não nas outras coisas. É impressionante como alguém tocou tanto no coração de Deus como Davi. É impressionante como hoje em dia Deus quer exatamente isso. Porque nós muitas vezes vemos fãs e fãs de estrelas de futebol, estrelas disto, daquilo, daquele outro, mas conhecem-nos? Não. Sabem da vida deles? Sabem o seu íntimo? Sabem o seu coração? Não. Nós temos um Deus grande e poderoso, mas de que Deus deseja que nós conheçamos o seu coração. Veja o que está aqui escrito: bendiz a minha alma ao Senhor e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Bendiz a minha alma ao Senhor e não te esqueças, ó minha alma, de nenhum dos seus benefícios. Davi estava a falar para ele próprio e estava a dizer: minha alma, não te esqueças, não te esqueças, não te esqueças mesmo dos benefícios do Senhor. E depois começa a enumerá-los, começa a falar sobre eles, começa a agarrar e falar de cada um deles. É Ele que perdoa as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Em quem redime a tua vida da pregação de coroa de benignidade e misericórdia. E agora vejam, é quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. É impressionante quantos testemunhos eu já ouvi de pessoas que começaram a acreditar em Deus e a andar com Deus e começaram-lhes a acontecer coisas que nunca tinha acontecido. Uma bilha do gás, demorar 6 meses até gastar, alguém ir comprar uns pneus e os pneus durarem mais do que o normal. Deus a começar a operar no seu povo, naquele que crê nele, naquele que ele sabe que é ele que enche a nossa boca de bens. Não é o trabalho, não é isto, é aquilo. Deus utiliza-se do trabalho para nos encher a nossa boca de bens. Deus utiliza-se de A, B ou C para encher a nossa boca de bens. Deus, é Deus que faz tudo. Não somos nós. É Deus. E glória a Deus por isso. Então vamos semear em nome de Jesus. Obrigado, Pai, em nome de Jesus. O que tu vais fazer? Tu és promessa de tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço. Muito obrigado. Amém. Vamos dizer obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e crer em ti, Senhor. Sabemos que de ti vem tudo para nós e sabemos que és tu que enches a nossa boca de bens. Em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, faz favor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos a Apocalipse. Vamos a Apocalipse 1:8.
Em Apocalipse 1:8, Deus se revela a João na ilha de Patmos quando ele estava preso. É impressionante como Deus se revela a pessoas que estão quietas. João estava preso, Paulo esteve preso, e eles tiveram mais revelação quando estavam quietos e sossegados. Homens de Deus, na épocas mais recentes, estiveram também presos e Deus se revelou a eles mais do que a todos os outros. Aqueles que mais estiveram quietos foram aqueles que mais receberam revelação. Isso é que a Bíblia diz: em paz sereis guiados. Em paz sereis guiados. E agora Deus fala e diz no Apocalipse 1:8, diz: eu sou o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Nós vemos isso na nossa vida. Como Deus é o princípio e o fim de tudo. Que Deus é o Todo-Poderoso nas nossas vidas ou não? Eu às vezes tenho notado que para alguns cristãos é difícil ver Deus como Deus. Eles acreditam em Deus, amam a Deus, servem até a Deus, mas não acreditam num Deus todo-poderoso. Um Deus capaz de fazer os impossíveis. O Deus todo-poderoso. O Eu sou o Senhor. É o título da mensagem. Eu sou o Senhor. Cabe a cada um de nós, cada vez mais e mais, tendo experiências com Deus, através daquilo que Jesus disse: pedi para que o vosso gozo se cumpra. Pedi para que a vossa alegria seja extrema. Pedi. Parte de nós até pedimos, mas no nosso coração não acreditamos que vai acontecer. Deus se revelou aos homens e se tem revelado cada vez mais. E nestes últimos tempos se tem revelado pelo seu Espírito Santo a cada um de nós. Eu falei há pouco tempo com uma pessoa e ela punha em dúvida se Deus iria curar. Eu sentia tristeza da parte de Deus. Haverá dúvidas do que Ele é capaz? Do que Ele pode fazer? Coisas eu tenho notado na minha própria vida. Quando nós oramos pelos outros, é diferente, é o poder de Deus que flui através de nós para os outros e abençoa outras pessoas. Mas quando nós oramos por nós próprios, como é que ficam as coisas? Como é que é? Eu já orei por coisas que aconteceram comigo a nível de saúde, que não foi instantâneas, que levaram algum tempo, que forçaram a minha fé, que desafiaram a minha fé, esperando eu dizer alguma coisa, uma palavra de confiança em Deus. Uma revolta contra o diabo, não contra Deus. Porque ele, o diabo, é que veio para matar, roubar e destruir. E Deus veio para nos dar vida e vida com abundância. E é aqui que nós temos que perceber: isto não é uma guerra entre o diabo e Deus. Não, nunca foi. Deus bastava estalar os dedos e o diabo já era. Isto é uma luta entre nós
E o diabo, sim. O diabo tenta as nossas vidas para ver se nós duvidamos de Deus. Cada vez dá-nos justificações a nível físico, a nível de outras pessoas, nos testemunhos que nos trazem, dando-nos de justificações para não acreditar em Deus. E Deus, no seu infinito amor, nos deu Jesus para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando eu aceitei Jesus, como a minha vida estava mesmo completamente do avesso. Eu não conhecia nada da palavra de Deus. Eu não conhecia nada de Deus. Eu fazia separação entre Deus e Jesus. Porque me fazia impressão como é que Deus, Jesus, Espírito Santo, a pouco e pouco, à medida que o meu conhecimento da palavra de Deus ia sendo cada vez maior, eu fui percebendo como é que tudo funciona, como é que Deus opera, o que faz. Mas é impressionante que Ele sempre espera de nós. Ele sempre espera de nós a confiança nele. Ele sempre espera de nós que confiemos nele, apesar de todas as circunstâncias que nos estão a acontecer. Apesar de tudo o que está a acontecer, a chegar até nós. Apesar de tudo isso, Ele diz: eis-me aqui. Eu digo, e há pouco falei, na área financeira, falei sobre Davi. É impressionante que quanto Davi tocou no coração de Deus. Deus honrou tanto a Davi que fez o seguinte. Salomão reinou depois de Davi, e depois foram os filhos de Salomão que reinaram. Pois a cada um daqueles da descendência de Davi, Deus falava para eles e dizia: Davi, teu pai. E nós pensamos: não, espera aí, mas não era pai, era avô, era bisavô, era trisavô, era quatro-avô, mas no entanto dizia: Davi, teu pai. Porque Deus falava aos reis que descenderam da parte de Davi, honrava-o perante todos. Inclusive Jesus veio da descendência de Davi. Para quê? Para honrar a Davi. Mas o que é que Davi fez de tão grande para que Deus o honrasse tanto? Se nós pensarmos um pouco na história de Davi, não vai ser assim muito agradável. Diz a palavra de Deus que o diabo tentou a Davi e ele numerou o povo, quis saber quantos homens de guerra tinha. Isso desagradou completamente a Deus, porque então Davi iria começar a pôr mais os olhos nos homens de guerra que tinha e menos na confiança em Deus. Davi descansou da guerra enquanto os seus guerreiros lutavam, ele ficou em casa, viu uma mulher banhar-se, ficou apaixonado e era mulher de um guerreiro seu. Deitou-se com ela, pecou e para tapar o seu pecado mandou chamá-lo para que ele se deitasse com a mulher. Ele não se deitou com a mulher e o que é que aconteceu? Ele mandou-o para a frente de batalha e ele morreu. Davi veio a casar com essa mulher. Deus sabia o que é que Davi tinha feito. Sabia que ele tinha errado. Mas Davi fazia uma coisa que os outros não faziam. Quando Deus lhe expunha o erro, lhe mostrou o erro, ele imediatamente se arrependeu e pediu perdão. Quantos são expostos perante o erro e são capazes de fazer isso? Pedir perdão. Arrepender-se.
mudar a atitude. Davi fazia isso muito rapidamente. E o coração de Davi amava a Deus. Por isso, ele foi falado e ainda agora é falado depois de gerações em gerações e gerações. Porquê? Porque Deus honrou a Davi. Agora Deus procura Davi. Vários homens e mulheres que o busquem de coração sincero, que se cheguem a Ele, que confiem nele, que creiam nele como o Todo-Poderoso, o grande Eu Sou, Senhor. Você percebe o que é que Deus quer dizer quando Ele diz Eu sou o Senhor? Ele está a dizer, sou eu que mando. A terra está nas minhas mãos. É a minha vontade que é cumprida na terra. Eu sou o Senhor. É a minha vontade. Muitos podem pensar, até e os reis, os presidentes, aqueles que fazem isto, que fazem aquilo, e esses caem por terra de um dia para o outro. E você diz assim, mas até porquê que não caíram? Eu pergunto, você já orou alguma vez sobre isso? Você já buscou a Deus sobre isso? Você já creu em Deus sobre isso? Eu estive uma vez numa reunião de homens de negócios e nessa reunião de homens de negócios nós estávamos lá todos e vira-se o pregador e virou-se e disse assim, o pastor virou-se e disse, quantos daqui já oraram a Deus para ter dinheiro para poder pagar uma prestação? E toda a gente pôs a mão no ar. E ele pediu, agora faz favor, olhem para os lados e vejam quantas mãos estão no ar. Agora baixem as vossas mãos, virou-se ele e depois ele diz isto. Até porque é que vocês não oraram para que a dívida dessa prestação, desse crédito, fosse completamente paga? Porquê é que vocês não oraram para que não houvesse mais prestações? E todos nós ficamos quietos a pensar e tem toda a lógica. Qual é a diferença? 5 cêntimos para Deus, 5 euros ou 5 milhões? Qual é a diferença para Ele? Ele é o Senhor. É Deus que é o Senhor. E a nossa vida é limitada pela nossa oração. Eu pergunto a si, o que é que você anda a orar? Você diz, estou a orar por isto, por aquilo. E por que é que você não me ora mais? Por que é que você não pede mais coisas? Por que é que você não diz a Deus, tu podes, Senhor? Tu és o Deus Todo-Poderoso. Tu és o Senhor. Tu podes. Eu tenho 4 filhos. Há uns anos a esta parte, não com um dos meus filhos, mas outra criança que estava à nossa guarda, nós fomos ao supermercado e é impressionante. Não estava habituado, como os meus filhos, de andar connosco, mas vinha, de vez em quando estava connosco, essa criança. Então foi connosco ao supermercado e queria isto, e queria aquilo, e queria aquilo outro, e queria aquilo outro. E agora, a falar com vocês, eu me lembrei dele. Cá nós limitamos.
Achamos, não, eu já pedi o suficiente a Deus. Mas será que existe o suficiente para Deus? Será que existe um limite nas coisas que nós pedimos a Deus? Será que Deus tem limite algum? Não é Ele o Todo-Poderoso? Eu me estava a lembrar e ele pedia isto, pedia aquilo e nós dizíamos que não e ele pedia isto. Mas será que o nosso Deus nos vai dizer não a alguma coisa? Alguns estão a pensar, realmente, até se eu pedisse isto, até se eu pedisse aquilo, até se eu pedisse aquilo e aquele outro. E a minha resposta é, e por que não? Haverá alguma coisa difícil para Deus? Eu vou-lhe dizer uma coisa, quem torna as coisas impossíveis não são Deus, somos nós. Eu reparei que cada vez que eu orava sobre um assunto e desistia numa determinada altura e não continuava a lutar até receber aquilo, eu não recebia a bênção que eu queria. E eu comecei a perceber isso, mas cada vez que eu lutava até ao fim, com convicção, com força, acreditando que Ele é todo poderoso, acreditando que é o grande eu sou, Ele é o Senhor, cada vez que eu fazia isso, não importa o que dissessem, não importa o que houvesse, não importa o que viesse daqui, lado esquerdo, lado direito, não importa o que tivesse a acontecer, mesmo no meu corpo, eu era abençoado. Então os limites não são estabelecidos por Deus. Os limites são estabelecidos por nós próprios. Nós é que dizemos que é possível ou que não é possível. Mas eu quero dar uma novidade. Para Deus tudo é possível. Portanto, os limites somos nós. Qual é a diferença de Deus dar 5 euros ou dar 5 milhões? Está em nós a diferença, não em Deus. À medida que Deus me falou outra vez hoje a dizer eu sou o Senhor, muita coisa passou pela minha cabeça. Muita coisa mesmo. Coisas que eu desejo para a minha vida. Coisas que eu anseio. Coração. E Deus sabe disso. Mas eu estou a orar por elas. Mas desejo-as realmente, coração. Eu desafio a Deus na minha oração. Desafiar a Deus. Sim. Você não sabia que Jacó lutou com um anjo? Enquanto lutava por um anjo, o anjo dizia: larga-me, que eu tenho que, já é alva, eu tenho que ir para cima. E ele diz: não te deixarei se é que me abençoas. Você tem que se agarrar a Deus e diz: eu não te deixo. Eu não vou parar de orar. Eu não vou parar de bombardear o céu até ter a minha bênção na minha mão, no nome de Jesus. Até tu me abençoares, Senhor. Eu vou bombardear o céu. Todos os dias eu vou te acordar, Senhor, como ele dormisse. Eu vou bombardear os céus com a minha oração, declarando que tu és capaz, que tu podes, que tu vais fazer, que tu já me abençoaste, que eu já tenho, no nome de Jesus. Sabe que Deus anseia por filhos assim? Sabe que Deus anseia por filhos que dizem: tu podes, Senhor, tu és capaz, tu és o Todo-Poderoso. Eu confio em ti. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. Então, e como é que vai ser? E importa como é que vai ser? Eu antes de aceitar Jesus, muito antes de aceitar Jesus,
Era jovem. Ia ter uns 13 anos, talvez. Eu só aceitei Jesus com 25 anos de idade. Eu estava de frente da televisão e vi o começo de uma guerra a ser transmitida em direto. Um país estava à beira de entrar em guerra. Nunca se tinha visto nada igual a ser transmitido, os canhões a bombardear prédios. E eu lembro-me de baixar a minha cabeça e pedir: Deus, não deixe que isto aconteça. Graças a Deus esse país não foi destruído. Não sei se teve a ver com a minha oração ou não, mas eu na altura pouco pensei sobre o assunto. Só mais tarde, anos mais tarde, depois de aceitar Jesus e conhecer Deus, eu percebi que eu realmente tinha orado a Deus. Eu tinha pedido a Deus. Antes de eu aceitar Jesus, já era guarda noturno. Que idade teria? 20 e tal anos, 25, foi aos 25, eu devia ter 24, 23 anos de idade. Eu de repente estava sentado no carro, num cruzamento, estava sentado no carro, pronto, para ver quem passava, para ver se eram pessoas de bem ou não. Isto era altas horas, 3 da manhã talvez. Eu era guarda noturno, trabalhava durante a noite. E eu de repente vejo duas pessoas a atravessar, duas mulheres a atravessar até ao meio, a passar pelo meio, antes de chegar ao meio. Portanto, iam a atravessar o cruzamento. Eu não liguei, estava com um livro na mão e li um pouco. Quando olhei outra vez, as pessoas tinham parado no meio do cruzamento. Não liguei, pararam ali para falar, porque pareciam que estavam a falar. Baixei os olhos outra vez, li mais um pouco e voltei a olhar. E quando voltei a olhar, as pessoas que estavam de frente uma para a outra começaram-se a virar, mas continuavam a falar. E depois mandaram coisas contra o chão. Eu quando vi aquilo, eu não disse nada. Mas no meu coração eu sabia que aquilo tinha sido feito maldição contra alguém. Eu não conhecia o que eu conheço agora. Nada. Bem longe. Eu só disse, baixei a minha cabeça e Deus, não deixe que esta maldição caia em cima de nenhuma pessoa. Ele é Deus e não é capaz de parar. Ele é Deus e não é capaz de parar a peste. Ele é Deus e não é capaz de parar a peste que está agora a acontecer em 2021, que já começou em 2019, 2020 e agora estamos em 2021. Ele não é capaz de parar. Não é Ele o Deus Todo-Poderoso. O que é que Ele pode fazer na sua vida? E o que é que Ele não pode fazer? Alguns me dizem assim, Ele pode fazer o que quiser. Não, eu peço desculpa, mas não é assim. Se você acredita nele e crê nele e anda em frente, Ele pode fazer tudo consigo. Se você não acredita, Ele não pode fazer na sua vida. Nada. Você vai limitar a atuação de Deus na sua vida porque você não está a acreditar que Deus é capaz de fazer isso. Quando Deus diz, eu sou o Senhor, Ele está a dizer, sou eu que consigo fazer tudo. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. E você tem que entender de uma vez por todas, ou Ele para si é o Deus Todo-Poderoso e então Ele é capaz de fazer tudo, ou então Ele não é capaz.
está-me a fazer lembrar várias coisas que aconteceram na minha vida. Eu vou-lhe fazer uma pergunta. Ele é capaz de fazer com que o eletrodoméstico não se avarie? Eu orei em minha casa por um eletrodoméstico meu para que não avariasse. E eu declarei várias vezes, enquanto eu morar na casa que moro, aquele eletrodoméstico nunca se vai avariar mais. Vem um homem em minha casa, quando ele agarrou, quando eu vi o que ele fez para arranjar aquilo, agarrou num bocadinho de spray, pôs lá o spray, encaixou o fio e ficou tudo a trabalhar. Eu disse, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. O que é que Deus pode fazer? O que é que Deus não pode fazer? É você que estabelece os limites para Deus. Não é Deus. Acredita em mim. Não é Deus. Acredita em mim. Não é Deus que estabelece. Não. Este meu filho só vai até ali. Aquele só vai até ali. Não. Não. Eu quero. Vamos abrir Isaías 41. Glória a Deus. Glória a Deus. Isaías, eu disse 45, não foi? Isaías 45. Eu disse 45? Eu acho que é 40. Deixem-me lá ver se é 45. É mesmo. Isaías 45, 1. Eu vou-vos dizer quem é este homem. Este homem veio a ser o rei Sírio. Este homem é um conquistador. Este homem, quando Deus diz isto que eu vos vou ler em relação a ele nem sequer era judeu. Ele não tinha aceito a religião judaica. No entanto, este homem, por ser um conquistador, ele acreditava. E vejam o que é que Deus diz dele. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tome pela mão direita para abater as nações diante da sua face. Eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não fecharão. Eu irei diante de ti e endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas, para que tu possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Agora você diz, mas espera aí, então, mas ele não tinha Deus. Ele não conhecia Deus. E Deus fez isto. O que é mais impressionante é que este rei conquistou, e conquistou inclusive a Babilónia, onde na altura os judeus estavam reunidos porque tinham sido levados presos para lá. Era intenção de Deus e vontade de Deus que os judeus fossem libertos e voltassem outra vez para Jerusalém. Para isso, tinha de ser feita alguma coisa. E Deus utilizou este rei Ciro para ir até lá. E para fazer isso. Mas você diz, mas Deus utilizou um homem que nem acreditava nele? Não, ele acreditava. Só que ele não sabia. Depois, mais tarde, a falar com alguém, com Daniel, o rei Ciro percebeu que tudo o que aconteceu na vida dele foi vontade divina. Por isso é que ele diz aqui, eu te darei os tesouros das escuridades e as riquezas encobertas para que tu possas saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. Rei Ciro.
Deus pode fazer tudo. Tudo. Se você agarrar em partes da Bíblia, eu acho e fico maravilhado. Maravilhado. Um rei agarrou e estava triste porque estava a ser rodeado e não havia ninguém. Como é que ele ia conseguir? Ele não tinha tropas suficientes para poder lutar, ele não tinha. E Deus disse: a peleja não é vossa, é minha. A guerra não é vossa, é minha guerra. E Deus mandou um anjo, um único anjo, que destruiu um exército inteiro. Ele é que é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o grande. Eu sou. Quando ele diz: eu sou o Senhor, ele está a dizer: não há outro para além de eu. O diabo muitas das vezes tenta levantar pessoas, tenta levantar circunstâncias, tenta levantar até tempestades. Para quê? Para mostrar ao mundo isto, aquilo, aquilo outro. As pessoas se desviarem de Deus e pôr os olhos nas circunstâncias e não pôr os olhos em Deus. Não é Ele capaz de fazer parar tudo. Um pastor agarrou e disse assim. Ele morava agora num sítio dos Estados Unidos onde muitas das vezes os furacões iam para lá e causavam estragos e tudo mais. Estava agora a mover-se pelo Pacífico, pelo Oceano Pacífico, em direção aos Estados Unidos, um dos furacões muito fortes mesmo. Começaram a avisar toda a gente e toda a gente está a agarrar e está a meter tapumes nos vidros, a tapar os vidros para evitar os estragos serem maiores. Estão a fazer de tudo para proteger as suas casas. E vê-se uma fila no supermercado e nesta fila do supermercado vê-se vários homens a comprar pilhas, a comprar coisas. E na fila do supermercado para poder pagar, vê-se o pastor com um regador na mão. As pessoas olham para ele e dizem, ele não deve estar... Mas alguns com mais ousadia, "Então, mas isto vai chover como nunca choveu. Por causa do furacão que vai aí, você vai comprar um regador?" E ele responde, chover? Tufão? Não. Vem para cá. Não. Enquanto eu cá morar, ele não vem para aqui. O diabo não vem para onde eu estou. E eu preciso de regar o meu quintal, por isso eu vou comprar um regador. Toda a gente dizia que ele era maluco. Eu vou-lhe contar uma novidade. Esse furacão perdeu-se no oceano. O seu Deus é o Todo-Poderoso. De uma vez por todas, os limites são estabelecidos por nós, não por Deus. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus Todo-Poderoso. Ele é o Senhor. Haverá limites para Ele? Há aqueles que você e eu estabelecer como os limites de Deus. Isto Deus não pode fazer. Eu sei que muitos vão dizer, não, mas eu não digo isso a Deus. Mas faz com as suas atitudes. Faz com as suas palavras. Faz quando você diz, não, isto não vai acontecer. Você está a estabelecer limites a Deus. Está a dizer que isto não vai acontecer, que não dá, não pode. Deus não tem limite. Nunca teve, nem nunca terá.
Porque é que Jesus disse: pedi para que a vossa alegria, o vosso gozo, a vossa alegria extrema seja vossa? Para que vocês vejam o poder de Deus na vossa vida. Ouçam, vamos a Marcos 16. Vamos lá a Marcos 16. Eu sei que mas isto está muito bom hoje. Marcos 16. Ups. Eu disse Marcos 16, 15. Desculpa. Marcos 16, 15. Eu não tinha dito 15. Marcos 16, 15. Novo Testamento. Eu quero-vos mostrar uma coisa que Jesus disse. E para você perceber que os limites que somos nós que estabelecemos. Não é Deus que estabelece os limites, somos nós. Imagina uma coisa. Antes de eu vos ler, imagina uma coisa. Imaginem que você é um homem ou uma mulher com muito dinheiro. Você podia dar tudo o que quisesse aos seus filhos. E o seu filho chega ao pé de si: olha, dá-me um carro. A primeira pergunta que você fazia lá é: qual o carro? Ah, não, eu quero um carro assim. Pronto, é isso que queres? Tudo bem, toma. Mas outro filho: pai, não, eu quero um carro assim, com esta capacidade, com esta coisa, com este equipamento, com esta coisa. Ah, está bem, toma. Será que Deus ama mais, que esse pai ama mais um filho ao outro? Não, só deu o que ele pediu. Você entende? Se um crê que Deus lhe pode dar o melhor, ele vai receber o melhor. Se um crê que Deus lhe pode dar só, é só. Agora eu quero ver que vocês vejam os limites. Jesus agarrou e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Agora vejam bem o versículo 17. O versículo 17 desta sequência toda de versículos é o versículo mais importante. Sabe porquê? Porque põe a responsabilidade na sua mão, na minha mão. Eu vou-vos ler. Estes sinais seguirão aos que crerem. Estes sinais não vão seguir aos que duvidam. Estes sinais não vão seguir àqueles que às vezes dá, às vezes não dá. Não. Estes sinais vão seguir àqueles que crerem. Os sinais vão segui-los, vão persegui-los, vão andar com eles. Por onde eles forem, os sinais vão ser. Vão acontecer. Não vão parar de acontecer, porque eles creem que acontecem. Oh, glória. Estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demónios. Falarão novas línguas. Pegarão nas serpentes. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Porque estes sinais seguirão àqueles que crerem, que puserem as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Pelo poder de Deus, não pelo poder da pessoa. Você entende? Aqueles que colocam as mãos e as pessoas são curadas, o poder não é dele. Ele apenas crê no poder de Deus que opera dessa forma. Você entende? Ele não estabelece limites para Deus. Ele crê que Deus cura e Deus cura no nome de Jesus. Quem estabelece limites somos nós. Não estabeleça limites a Deus. Por favor, não estabeleça limites a Deus. Você pode ver a glória de Deus na sua vida. Você pode ver muito mais coisas acontecer na sua vida se você deixar Deus ser Deus na sua vida. Você crer que Ele fará. Crer que Ele pode. Crer que Ele é capaz. Crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso.
Crê que Ele é o grande eu sou. Crê que Ele é o Deus Todo-Poderoso. Haverá alguma coisa difícil para o Senhor? Sabe quando é que Deus disse isto para Abraão? Quando houve uma pessoa que duvidou. Quem foi que duvidou? A mulher de Abraão, Sara. Duvidou. Porque ela tinha 90 anos, o marido tinha 100 anos, ela toda a vida tinha sido estéril e ela duvidou que Deus fosse capaz de lhe dar um filho, porque ela tinha 90 anos, porque sempre foi estéril e o marido já agora tinha 100 anos. Ela duvidou. E Deus não se agradou nada disso. Nada. Nada mesmo. Cada vez que você e eu duvidamos de Deus, Deus não se agrada nada disso. Nada. Sabe porquê? Sabe o que é que Deus diz? É isso que tu pensas de mim? Que eu sou como um Deus qualquer que nada pode fazer? Que eu não sou capaz de mover céus e terra? Houve um homem que orou. Você sabia que houve um homem que orou e o sol parou? Você sabia disso? Existe uma canção que fala sobre isso. Foi Josué. Ele estava numa guerra. Ele estava com receio que chegasse a noite e ele perdesse. E então pediu a Deus para que o sol parasse naquele sítio. Você sabe o que aconteceu? O planeta teve que parar. Teve que parar de rodar. Teve que parar no sítio. Eu não sei até que ponto, por causa de todos os planetas andarem a girar à volta do Sol, pelo menos do sistema solar, e por causa do planeta Terra de rodar também, eu não sei até se Deus não parou o universo inteiro por causa de um homem ter orado. Ele é o Todo-Poderoso. Haveria alguma coisa difícil para o Senhor? Agora, por favor, pense. Existe alguma coisa difícil na sua vida? Eu lhe direi, para si talvez, mas para Deus, haverá alguma coisa difícil? Haverá alguma coisa que Ele não possa fazer? Desculpem, mas eu não creio. Eu creio em Deus. Eu sei que Ele é capaz de grandes coisas. E vai fazer no nome de Jesus. Eu vou-lhe contar um desejo meu. Sabe o que é que eu quero? Quem lida comigo sabe o que eu quero. Eu quero uma igreja muito grande, uma orquestra completa sinfónica a adorar ao Senhor. Eu quero que Deus seja honrado e conhecido neste planeta no nome de Jesus. Que todo o povo, que todo o planeta veja e sinta o poder do Altíssimo. Esse é o meu desejo. Para que aqueles que olham, muitas das vezes até brincando com as circunstâncias, não brinquem mais. Eu conheço o meu Deus. Eu sei que Ele pode. E eu sei que Ele vai fazer no nome de Jesus. Nada é impossível para Ele. Nada é impossível para Ele. Absolutamente nada. E eu quero que você agarre e comece a pensar assim para a sua própria vida. Você tem Deus na sua vida. Você tem o melhor que esta terra pode dar para si. O que é Deus. É o melhor que está neste planeta. Deus. Você já o tem dentro de si. Você aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Você já o tem dentro de si. Você tem tudo. Não precisa de mais nada. Só precisa de crer na sua vida que Ele vai operar. Que Ele é o Senhor.
que Ele vai operar grandes coisas na sua vida. Basta você crer, basta você pedir. Deus não para de mostrar uma coisa que aconteceu na minha vida. Eu estava na esquadra, ia entrar ao serviço e estava na esquadra e estava lá uma pessoa, o chefe da esquadra, estava-se a queixar com dores nas costas. Eu vi aquilo e Deus tocou-me para eu orar por ele. Só que eu fiquei com receio, fiquei com... não estava à vontade e não orei por ele. Quando cheguei cá fora, ficou um peso no meu espírito. Eu reconheci o erro que fiz e eu disse: Senhor, eu te peço perdão, dá-me mais uma oportunidade. Essa oportunidade veio no dia a seguir. No dia a seguir voltou a estar esse chefe outra vez e a queixar-se na mesma. E eu desta vez, com grande ousadia, não querendo saber tudo o resto, agarrei, perguntei se eu podia ir lá dentro, agarrei nas pernas dele e disse: eu posso orar, rezar por si? E ele olhou para mim. Peço desculpa. Antes disso eu digo sempre: você acredita em Deus? E eu: acredito em Deus. Acredito em Deus. Hein? Até eu posso orar e rezar por si? Que orar, algumas pessoas não sabem o que é. Então rezar já sabem o que é. Pode. Eu agarrei nas pernas dele e ordenei para a coluna endireitar. Ordenei que ele fosse curado em nome de Jesus. E larguei. Depois disse para ele se abaixar e ele disse: ai. Não, ainda dói. E eu disse para ele: não pode ser. E ele ficou assim, a olhar para mim: não pode ser. Não, eu conheço o meu Deus. Até ele sentou-se, ele estava-se a queixar do pescoço e eu meti-lhe a mão no pescoço e orei pelo pescoço. Ele fez assim para um lado e quando vinha para o outro lado já vinha com os olhos abertos e eu: está na altura de eu me ir embora. Eu: adeus, até amanhã. Fui-me embora. No dia a seguir, quando eu entrei na esquadra, ele estava a falar com outro polícia. Mal me vê, mete os dois braços no ar aos gritos, a dizer: Nóbrega, eu pensava que você estava a brincar. Eu pensava, até eu já fui para o ginásio, já fiz tudo e coisa e nada me dói. Glória a Deus. O Deus do impossível faz o impossível acontecer. Você entende? Ele faz o impossível acontecer. Pergunto: não pode ele fazer o mesmo consigo? Eu vou terminar só com esta pergunta. Não pode ele mesmo fazer o mesmo consigo? Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Cada vez que eu chamo e digo: venha ao grupo de louvor, ou vem só a minha esposa, ou vem a minha esposa e a minha cunhada. Para vocês que estão aí desse lado, só vem uma pessoa. Para mim eu não vejo isso. Eu vejo um grupo coral imensamente grande, com músicos e tudo mais. É isso que eu vejo, é isso que eu creio, é isso que eu vou ter no nome de Jesus. É isso que eu creio.
Porque é isso que eu quero, que o mundo inteiro veja e conheça do meu Deus. Ele pode e faz. Não há limites para o que Deus pode fazer quando você crê, quando você o busca, quando você pede para Ele. Não há limites. Não limite Deus, por favor. Não limite. Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, dá-me ousadia. Dá-me ousadia para perseguir os sonhos que tu me tens mostrado. Dá-me ousadia para te pedir mais e mais de ti, Senhor. Porque tu podes, tu és capaz, tu és o Todo-Poderoso. E eu creio em ti. E eu creio, Senhor, que tu vais fazer muito mais além do que eu creio ou peço. Porque tu és o Senhor. Tu és o Senhor. Tu és o Senhor. E eu te agradeço de coração. Tu és a minha vida, Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus, pelas curas e libertações que vão haver, pelas bênçãos sem limite que vão haver, no nome de Jesus. Eu não sei se vou terminar hoje, mas pronto. Deus me mostrou mais outra passagem que aconteceu comigo. Eu estava a dar uma reunião na igreja e houve uma irmã que veio ter comigo e pediu: ore comigo por causa do meu neto. O meu neto anda a ser perseguido na escola. Ore comigo por causa dele. Andam-lhe a fazer bullying, andam a tratá-lo mal. Vamos orar. Eu orei com ela e pedi a Deus que o guardasse para que não houvesse problema. Semana mais tarde eu falei com ela, e ela virou-se. Agora nem olham para ele. Glória a Deus. Deus pode fazer tudo o que você. Deus pode fazer tudo o que você pedir. Creia que Ele vai fazer no nome de Jesus. É o que eu digo, vai ser difícil. Eu vou-vos dar uma novidade, porque comigo Ele vai fazer no nome de Jesus. Muitas bênçãos. Bom fim de semana. Agarre-se a Deus, que Ele agarra-se a si, como nunca você viu. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém, amém. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome, Senhor. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Glória ao teu nome. Em nome de Jesus.